uma edição do nosso podcast pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Na cabine técnica, o nosso diretor-geral, Ricardo Vieira, auxiliado por ele, Emerson Marques. E na bancada nós temos o companheiro Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil São Paulo, o Sintracom São Paulo, aqui no centro histórico da nossa Paulicéia, entre a Praça da Sé e, é claro, o Glicério. Sintracom, que é um dos maiores sindicatos da América Latina. Abraço especial para os companheiros da Giga Mais e Thomas no ABC Paulista. Não perdem um podcast Sintracom, que é o Marcos, o Roberto, o Gabriel e Vinícius. E no estacionamento lá no centro da nossa querida cidade de Mauá, no ABC Paulista, lá na Santa Helena, o nosso amigo Alegria. Grande abraço para você, Alegria. Não perde um podcast também. E mandou um grande abraço para o companheiro Ramalho e o companheiro Atevaldo. Olha, você nos acompanha em nosso canal do YouTube, na sexta-feira à tarde, na TV a cabo, para toda a cidade de São Paulo. Às 8h30 da noite, via satélite, para todo o Brasil. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e dê a sua opinião sobre o nosso podcast e quem você gostaria que a gente entrevistasse, é claro. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o grande líder sindical, o companheiro Miguel Torres. Olha, o Miguel é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. A exemplo aqui do nosso Sintracom São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos da capital. É uma entidade histórica e produziu grandes líderes como o Joaquinzão, o Remo Forne. Os metalúrgicos aqui de São Paulo ajudaram a fundar o DIEESE. O companheiro Miguel é também presidente de uma das maiores centrais aqui de nossa terra, que é a Força Sindical, e ele faz parte também de vários conselhos sociais do governo do companheiro Lula. Companheiro Miguel Torres, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado companheiro Ramalho, estamos aqui para participar e ter um bom debate aqui. Muito bem, e o tema de hoje é a avaliação do governo Lula e as condições em geral dos trabalhadores na atualidade. Companheiro Miguel, qual que é a sua avaliação geral do governo do presidente Lula em relação às políticas trabalhistas em geral? Olha, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de mostrar e fazer uma reflexão, porque nós só podemos estar fazendo esse programa aqui hoje junto com o Ramalho, junto contigo, Tony, porque o Lula ganhou as eleições de 2022. Deixar claro, porque o que estava em curso no Brasil era o fim do movimento sindical, o fim das organizações sociais. Nós conseguimos, com a eleição do presidente Lula, essa virada de página, né? E só foi possível porque o Lula teve a capacidade, a maturidade de entender que para ganhar as eleições ele precisava de uma frente ampla. Foi aí que ele avançou, tanto que nós tivemos uma participação muito forte para a composição da chapa dele com o vice Alckmin, Ramalho Jordô, Serginho, diversos companheiros da Força Sindical que atuamos nesse movimento de fazer uma chapa mais ampla, e além do que dentro da política em geral. Agora, ganhamos as eleições para presidente, só que não ganhamos o Congresso Nacional. Então nós não elegemos uma bancada de deputados e senadores que pudéssemos dar uma tranquilidade ou uma maioria ou uma boa representação para que o programa de governo do companheiro Lula durante a campanha fosse implementado de imediato. Então nós temos muitas dificuldades. Eu costumo dizer, e esse é um cuidado que nós temos que ter, é que as eleições de 2022 nós não matamos o demônio. É uma frase forte. Não matamos o demônio, só fechamos a porta do inferno. Então é uma questão que a gente sempre tem que estar com muita atenção na política. O Ramalho fala muito isso, da questão política, daqui nós temos que estar muito atentos, que daqui a pouco, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ter um retrocesso muito forte no ano que vem. Como eu falo também que na Argentina eles também não tinham matado o demônio, só fechou a porta do inferno, a porta do inferno abriu. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, a porta do inferno abriu e nós estamos vendo a loucura que está sendo. E aqui ele pode arrombar também. Então nós temos esse cuidado e por isso que nós, do movimento sindical em especial, estamos acompanhando de perto
o governo Lula, nós vimos avanços importantíssimos. É só ver a política de valorização do salário mínimo, ela ficou 6 anos sem atuação, né? Teve que se voltar com o presidente Lula. O Lula fez de novo a lei com um compromisso com o movimento sindical, isso foi muito importante. Isso mostra e demonstra a preocupação social do presidente Lula. Teve a questão já no primeiro ano do governo Lula, ele isentar do imposto de renda quem ganhava até 2 salários mínimos, que foi muito importante. Agora, já em 26, vai ser para quem ganha até R$5.000 a isenção e diminuir muito para quem ganha até 7 mil. A questão da lei de igualdade de mulheres e homens na mesma função, ter o mesmo salário. Esses pontos sociais, lógico que falta muito. Tem ainda muita gente que fala, o Lula tinha que revogar a reforma trabalhista. Lógico que nós queremos isso. Se nós tivéssemos um Congresso que desse essa tranquilidade. Nós não temos. Nós temos um Congresso que tudo que chega lá hoje de interesse dos trabalhadores, nós corremos o risco de piorar a nossa situação que nós temos hoje. Então nós temos muito cuidado, Tony, de estar sempre de olho nisso, ter uma sintonia fina de avançar. Na parte econômica, o Brasil melhorou muito, né? Da questão do desemprego. Desemprego praticamente zero, tá? A menor taxa em 12 anos de desemprego. Nós tivemos um aumento fantástico na questão da indústria. Nós voltamos a ter uma política industrial que muitos reclamavam que não tinham. Então, está desenvolvendo. Na área internacional, nós abrimos mais de 340 novos mercados que estão levando o produto brasileiro para fora. Nós temos um crescimento do PIB, tanto em 23 como 24, já chegando a 6,4%, 6,5% de crescimento. Esse ano também deve bater 3 pontos. Então, todos os índices econômicos mostram que nós estamos num caminho de crescimento, de desenvolvimento. O que precisa, que eu acho, e nós temos também a nossa crítica nisso, falta mais divulgação disso. Deu uma melhorada agora, acho que com a mudança do ministro, mas ainda falta muito para chegar aonde o povo está. Então, essa divulgação, essa comunicação, nós precisamos trazer mais. E o movimento sindical pode fazer isso e deve fazer isso, mostrando aos trabalhadores os avanços que tem. Lógico que nós temos ainda demandas importantes a serem resolvidas e estamos cobrando isso constantemente do presidente Lula, mas nós sabemos o time para que a gente não tenha retrocesso. Então, a grosso modo, a gente tem que avançar nisso. Voltamos às obras do PAC, super importante para o desenvolvimento do país, e outras questões que a gente pode estar debatendo. Companheiro Ramalho. Eu quero agradecer ao presidente Miguel por ter aceitado o convite. Ele, durante o programa, vai falar do 1º de maio, que retorna aí bem mais forte, e de outros projetos. Mas, Tony, é importante esse trabalho que a gente faz, principalmente para os sindicatos que se procura ser atuante, né, para defender a democracia e defender principalmente um governo que tem compromisso com os trabalhadores, né? O Miguel falou, o presidente falou da guerra das informações, e aí nós estamos perdendo muito essa guerra para o pessoal da direita, né? Esses bolsonaristas, eles inventam mentira, criam fake. Nós não temos o hábito de mentir nem de criar fake news, né? Mas eles têm. E ainda nós temos muitas mentes que são fracas. Eles acreditam às vezes na mentira, porque é uma coisa populista que acha que vão ter milagre, né? O Miguel falou do governo, que hoje temos aí 6,2% de pessoas desempregadas, já foram quase 15% no governo anterior, né? E nós tivemos uma quantidade de obras enormes paralisadas, né? Também nos governos anteriores, né? E o Lula aos poucos vem voltando com isso, sempre criando algum passo a passo. Essa mudança de financiamento para a faixa 3, faixa 4 era de suma importância, porque antes você financiava só até R$ 8.600. A renda agora passou para R$ 12.000. E o imóvel também passou de 350 para R$ 500.000. Isso vai mobilizar bastante o setor. E era uma coisa que a gente vinha acompanhando, que tinha muitas reclamações. Só tinha, funcionava mesmo faixa 1 e 2, né?
que é dos miseráveis, e o alto padrão, que é do rico, né? Que pobre não chega nem perto disso, mesmo porque quem ganha mais de 50 mil no Brasil é um pouco mais aí de 140 mil pessoas. Sim. Então isso não é quase nada. Então nós somos um país que tem uma perversa distribuição de renda que aos poucos elas precisam ir se adaptando. Aqui, Tony, esse sindicato ele é o maior, não só da América Latina, nós somos o maior do mundo. E assim, a federação nossa é a segunda maior do mundo. Nós só perdemos para a Federação Nacional, a FSC, que é a Federação do Sindicato da China, né? Lá o sindicato é mais até por empresa, o Miguel conhece bem, né? Mas isso, em termos de construção civil, nós somos talvez o maior, talvez não, é o maior sindicato do mundo. Por outro lado, nós ainda somos muito pequenos em atuações. Movimentação política, às vezes o sindicato bem menor na Europa, em algum lugar, se torna muito mais forte do que o nosso por conta da atuação. É um trabalho que a gente precisa fazer e nós estamos tentando fazer de debate, né? Antes eu fazia muito movimento aqui só para convidar dirigente sindical, né? E dirigente sindical a gente tem a mania de fazer discurso para nós mesmos, né? E eu acho que nós precisamos mostrar para a sociedade, de uma forma geral, né? Que o sindicato é tão importante como o sindicato patronal, como qualquer parte do governo. Nós já trouxemos aqui pelo menos 2 caras de direita, né? E que a maioria dos sindicalistas nem quiseram vir, que é o ministro Ives Gandra Martins, né? A gente atirou numa coisa e acertou noutra, porque a gente trouxe ele aqui muito mais para fazer uma palestra, lançamento do livro dele, né? Mas eu tive a ideia de descer mostrando todo o prédio para ele, a nossa organização, e ele no final me falou, Ramalho, muito mais do que a palestra, foi o aprendizado que eu vi de um sindicato organizado. Quer dizer, lá no Tribunal Superior do Trabalho, se tem a ideia de que sindicato é um pelego, vive ali para explorar os trabalhadores, para o cara levar vantagem. E a gente viu aqui quanto essa coisa é organizada. Então, ela quer convidar o Miguel para que junto a gente possa trazer aí o presidente também do Supremo Tribunal Federal, né? E aí nós estamos fáceis para vir, porque ele vai nos empresários, então devia vir aqui também nos trabalhadores. Sim. Eu já dei essa cantada nele, né, lá na FEICOM, né, organizado pela CEBIC, na Câmara da Indústria da Construção, e falei que seria muito importante que o senhor conhecesse um movimento nosso, se o senhor tiver uma agenda, né? Mas essa coisa a gente não ficar em cima, a agenda deles é curta, né? Então o Miguel que tem mais acesso a eles, eu acho que era importante a gente trazer para esses eventos. E trouxemos aqui o Hélio Zemberstai, que a gente Sim, excelente, muito bom. Excelente, eu acabei tendo meio que um debate com ele, né? Muito bom. Mas foi de propósito mesmo, porque ele é bem patronal, né? E é importante que os trabalhadores sintam, né, como que é difícil a organização. E eu estava falando com o Miguel, né? Falei, olha, a gente fica aqui meio correndo atrás do rabo, né? A gente só faz 5 mil associados e 4 vai embora, né? A sorte é que esse trabalho insistente, oi, Miguel, uma grande quantidade de trabalhadores, eles não precisa mais o sindicato ir atrás. Eles mudam de empresa, que isso aqui é uma atividade de 4 meses, e eles mesmos já entram no aplicativo e voltam, né? Então nós temos sendo surpreendidos bastante com isso aí. Até mesmo com o pessoal que fizeram a oposição, perto de 30 mil, né? Uma grande parte desses daí, se a gente pedir para ficar sócio, mas pelos programas de parceria que o sindicato tem com a universidade, esse pessoal também, uma parte, tem se sindicalizado, tem ficado sócio, tudo é por interesse, né? Não tem almoço de graça nem na casa da sogra, tem que levar Coca-Cola, né? Então, se a gente não criar alguma coisa para atrair o trabalhador, então ele vai ficar sempre achando que quem dá aumento para ele é o governo ou os patrões, né? No nosso caso, quem dá café da manhã, lanche da tarde é o patrão. Quem dá seguro de vida, quase 70 mil reais, é o patrão. Quem dá assistência médica é o patrão. Quem hora extra, 60% é o patrão. E eu acho que nós precisamos mostrar para os trabalhadores, em especial os mais jovens. Sim. Porque na construção civil, Miguel, a média hoje de idade é 30 anos, né? Então não temos mais os profissionais velhos. Agora, com essa crise, está voltando
mais mestre de obra, já a profissão mais rude, eu não tenho visto nenhum velho mais no canteiro de obra, é jovem. E esse jovem não sabe da luta que começou lá em 1917, com a Associação dos Carpinteiros da Light, lá em Cubatão, e que se transformou num sindicato que foi regulamentado em 1941. Né? Para eles, isso é tudo coisa do governo. É a coisa que o patrão dá. Eu acho que essa coisa que eu tenho debatido muito aqui com o nosso pessoal, a gente está explicando às pessoas, inclusive nas minhas palestras, eu faço uma palestra por semana, nas quinta-feiras, eu falo para o pessoal, eu não vim bem convidar vocês para ficar associado, porque essa coisa é igual casamento, você precisa gostar, né? E ter coragem também de casar, porque é caro pra caramba casar, né? Ser associado no sindicato, você vai pagar R$40 de mensalidade, né? Você precisa avaliar qual benefício você leva. Né? R$450 de vale de alimentação é importante para vocês, não é importante? Sem sindicato vocês vão ter, né? A hora extra de 60% é importante, não é importante? Sem sindicato vocês vão ter? A área de segurança do trabalho, que tem a lei, mas a gente amplia um pouco mais, é importante para vocês ter ou não tem, né? Então isso é uma coisa que vai da cabeça de cada um. O que tem sido duro, muito embora a gente sabe aí que não é assim, fizeram uma lei mal feita, né? O cara não paga mensalidade, ele não contribui, tem o mesmo direito do cara que paga mensalidade e contribui. Eu aqui, o cara vai para a fila, só que a fila está lá na Paraíba, viu? Então nós damos prioridade a quem é associado, é o cara que paga para nós. Paga para o sindicato, ele tem advogado, ele tem orientação, a gente resolve com greve, resolve imediatamente. Quer dizer, 2024, nós só de rescisão aqui negociamos 65 milhões de reais, né? Empresa que quebraram, nós fizemos a majoritária pagar. Se ele tivesse que entrar via um advogado particular, ele ia pagar 30%, ia ficar na fila, demorar pra caramba. E as nossas negociações aqui, as nossas pressões, resolvem em média em 20 dias, né? Quando demora muito, vai 20 dias. É uma coisa quase que de imediato. Por quê? Nós adotamos uma forma da gente não negociar com os pequenos, a gente negocia com a grande. Para isso, nós colocamos uma cláusula na convenção, que é a cláusula 10, que a contratante ela é responsável pelas suas contratadas. Portanto, eu aviso o pessoal, não negocie com o contratante, né, com a contratada. Né? Para a obra do cara, nós também não somos fiscal de construtora para estar fiscalizando se o gato faz certo ou errado. Quer dizer, você deixar o cara em casa uma semana, a construtora vai avaliar o quanto que deixou de produzir, se não valeu a pena, às vezes, ele investir um pouquinho mais para fiscalizar. Então é isso, mas uma alegria o Miguel estar aqui com a gente. O Miguel, além disso, ele é presidente da Confederação dos Metalúrgicos. Sim. O Miguel tem mais presidência do que o saudoso Ulisses Guimarães, né? E muita autoridade também, né, Miguel? Muita. E é uma pessoa muito próxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado nas viagens, isso é importante. Que eu saiba, eu não lembro de nenhum presidente que tenha convidado dirigente sindical para viajar pelo mundo, né? Eu acho que o Lula é um desses. Sim. Para concluir, você sente o que é um presidente que tem compromisso com a sociedade? Foi o discurso do Lula ontem sobre o nosso Papa Francisco, que é um exemplo também a se seguir. Sim. O Miguel deve falar um pouco mais disso aí, além da força sindical. Mas muito obrigado, presidente, por o senhor ter aceitado o nosso convite. Não, obrigado a você, Ramalho. É uma oportunidade que nos traz de estar falando com a sociedade, com os trabalhadores em geral. Miguel, eu quero aproveitar esse gancho do Ramalho, que ele falou do presidente Lula, e o presidente Lula, nós que somos lá da região do ABC, ele é egresso não só do meio sindical, ele é egresso do meio dos metalúrgicos. Fica mais fácil com um presidente da República que é do meio dos metalúrgicos, fica mais fácil negociar? Tem alguma vantagem para a classe dos trabalhadores metalúrgicos? Olha, eu defino o Lula como um trabalhador exemplar do ponto de vista sindicalmente falando. Apesar de ele ser metalúrgico, ele abre a porta para todos os segmentos da sociedade civil organizada. Nós estamos vendo aí a questão dos trabalhadores, do movimento Trabalhadores Sem Terra. Toda hora ele está tendo reunião com os trabalhadores, levando algum debate, alguma sugestão para esses companheiros. Então, ele facilita nesse entendimento
da importância que é o movimento social. Lógico que no movimento social nós representamos a parte sindical dos movimentos sociais, e o Lula tem aberto muitas portas. Ele logo que ele assumiu, ele retomou o Conselho de Desenvolvimento do governo dele, que é o chamado Conselhão, e incorporou de novo as centrais sindicais dentro desse conselho, junto com empresários. A gente sabe que a nossa luta na vida diária, ela é o contato com empresários, trabalhadores, para que a gente chegue em um denominador comum, como o Ramalho disse aqui, de avançando nas conquistas. Então o Lula tem uma visão muito ampla na questão social. É lógico que o movimento sindical tem um coração dele, bate mais forte, mas ele tem feito um trabalho excepcional do ponto de vista de toda a nação brasileira, né? Para os metalúrgicos, o que falta melhorar hoje, Miguel? Quais são as principais demandas? Olha, nós estamos hoje numa guerra, não falo só para os metalúrgicos, mas a gente tem uma demanda muito forte hoje sobre a redução da jornada de trabalho. Nós entendemos a importância que a redução de jornada ela já tem que estar maduro, já devia estar a 40 horas semanais, ainda é uma luta nossa e do movimento sindical em geral. Nós sabemos que isso gera emprego, as tecnologias que nós estamos vendo cada dia que passa são mais avançadas, depende menos da mão de obra humana, e por isso nós precisamos achar caminhos de ter essa oportunidade para mais pessoas poderem estar sendo ocupadas, e a redução de jornada é importante porque gera essa condição, gera a condição de qualificar, gera a condição de estar mais próximo em casa. Então isso é muito importante. Também outros avanços que nós achamos que temos que perseguir é a valorização da negociação coletiva. Nós temos hoje um debate muito intenso, e o presidente Lula avalizou isso, que é vamos dizer, uma reforma sindical brasileira, que é uma valorização das negociações coletivas, que é a atualização do modelo sindical que nós temos, e é o financiamento sindical, que até hoje não foi resolvido do ponto de vista na legislação. Então, é uma constante, provavelmente, logo depois de maio, a gente já tenha um sinal positivo do Congresso Nacional. Nessa última viagem que nós fizemos, Ramalho, na comitiva com o presidente Lula para o Japão e o Vietnã, nessa comitiva estava o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ex-presidente do Senado, o ex-presidente da Câmara, 10 ministros, 10 senadores, 6 deputados federais, e nós tivemos conversa de mostrar que não é um bicho de 7 cabeças o que nós estamos propondo. Todo mundo, né, e os empresários já estão conscientes disso, a negociação coletiva é o que nos mantém ativos e mais próximo da realidade. Pelas mudanças hoje da tecnologia, qualquer mudança no mundo do trabalho, se a legislação for acionada, ela vai estar ultrapassada. Nós estamos vendo hoje aí a questão dos trabalhadores de aplicativo. Até hoje nós não temos uma solução, porque é uma coisa nova. Sim. E a legislação ela não acompanha. Por isso que a valorização da negociação coletiva, que é os sindicatos que vão fazer isso, ele vai resolver isso junto com o patronal na negociação coletiva. Que atuação que tem que ter, quais os limites que tem que ter, o que está envolvendo ali, as garantias que isso vai ter. E isso é só o movimento sindical que pode. Então isso é muito importante para nós, sim. Agora, companheiro Miguel, o companheiro Paulinho da Força, que é um dos fundadores da Força, junto com o companheiro Antônio Medeiros, o Paulinho sempre foi um ferrenho defensor do imposto sindical, a contribuição dos sindicatos, que foi evidentemente suprimida, né? Não existe mais praticamente, desde a reforma trabalhista, a não ser que seja com a anuência do trabalhador. O que você pensa sobre isso? Você é favorável ao retorno do imposto sindical como ele era nos antigos moldes? Vamos deixar claro, o Paulinho, eu conheço ele, as posições dele, ele não é a favor do imposto sindical, nunca foi. Nas nossas reuniões ele era o primeiro a bater, que é contra o imposto sindical. O que nós também desse ponto, o imposto sindical não volta mais
A gente tem que ter essa clareza para o movimento sindical. O que nós defendemos é que nós temos que ter uma contribuição negocial. Cada entidade sindical vai buscar, junto à sua base, mediante acordo ou convenção coletiva, mediante avanços ou garantias de direitos dentro da sua convenção coletiva, melhoria para os seus trabalhadores. E a partir daí, junto com a aprovação da pauta e junto com a aprovação da proposta, que tenha também está inserido ali uma contribuição negocial para o sustento do sistema sindical daquele sindicato. O Ramalho lembrou bem aqui, hoje acontece muito, nós negociamos para toda a categoria. O Ramalho negocia para 500 mil trabalhadores e nem todos pagam o sindicato. Metalúrgico para 200 mil e nem todos pagam, uma parcela pequena que contribui. Isso é um erro, é uma coisa, a lei de Gerson, né? Tomando vantagem. O que nós queremos é uma coisa ampla, que quem é beneficiado pelo acordo de convenção coletiva tem que contribuir com o seu sindicato, participar da assembleia. Nada é imposto do ponto de vista de obrigar. O que nós queremos é a contribuição aprovada em assembleia com a participação dos trabalhadores, com direito de oposição na própria assembleia, que é o mais democrático. É como a gente fala aqui de uma assembleia de condomínio. Como que funciona uma assembleia de condomínio? É convocado todos os moradores daquele condomínio para comparecerem na assembleia. Quem vem é que decide. Lógico que a gente vamos ampliar, queremos o maior número de trabalhadores possível, mas é um sistema que a gente tem que ter a participação dos trabalhadores, que vai decidir a sua vida e o seu futuro. Ramalho. Não, nós, os progressistas, né? Nós sempre fomos contra essa coisa do imposto sindical, porque isso alimentava muito pelego que não tirava a bunda da cadeira, né? E tanto é que quando acabou o imposto sindical, esses pessoal desapareceram, né? Hoje não se escuta muito falar. Então eu concordo plenamente com a posição do presidente Miguel, quando nós temos que valorizar uma contribuição de custeio, através das negociações coletivas, né? Que a gente possa convencer os trabalhadores que o sindicato forte precisa ter dinheiro. Nós não temos condições de manter quase uma estrutura aqui de 200 funcionários sem dinheiro, né? Não tem milagre, tem quase 100 carros rodando na rua, gastando gasolina, tem manutenção, né? E fora material com gráfica, também de imprensa. Nós temos aqui praticamente 6 jornalistas aqui no sindicato. Talvez os caras fossem mais confortáveis só ter um, né? E aí o cara escreve um jornal a cada 3 meses. Não, aqui nós escrevemos um jornal por semana e ainda tem os extras, né? Fora as redes sociais, que o pessoal estão aí atuando 24 horas. Agora, tudo isso só muda, Tony, se a gente participar do mundo político. O Miguel deve ser candidato a deputado federal o ano que vem. Importante que a gente possa motivar outras pessoas para ser. Nós vamos ter aqui uma reunião amanhã, nós vamos discutir um pouco isso. Eu acho que eu não tenho que ser mais candidato a nada já, mas eu quero estar sempre na política e jamais vou desistir do Brasil e da política. Nós precisamos motivar pessoas que queiram realmente participar deste mundo da política para que possa defender os trabalhadores aos poucos. E acho que é importante a gente motivar as pessoas, mesmo que não ganhem, mas elas participar do pleito político. Não importa, só vou ter 500 votos, mas você teve coragem de colocar o nome, você discutiu. E esses 500 votos, ele vai fazer uma escadinha para o cara ter 100 votos, 100 mil votos e chegar nos 350 mil votos que precisa para fazer cada deputado federal e 300 mil votos para cada deputado estadual. Quer dizer, imagine se o Miguel fizer uma dobradinha aí com 50 deputados estaduais, ele vem federal, se cada deputado desse aqui der 2 mil votos em média para o Miguel, até com mais o prestígio dele, ele está eleito deputado federal. Sim, né? É verdade. Nós vamos discutir isso amanhã, aqui num grupo de pessoas, para a gente já vendo quais são a quantidade de gente que vão sair, e não importa muito o partido a gente se vira. Quer dizer, você tem um Atevaldo, que é vereador de Diadema, pode ser candidato a deputado federal, o partido dele é o PSD, né? A influência do cara, as pessoas vão votar muito pelo prestígio e não muito com aquela escola também que a gente se gasta às vezes muito dinheiro e não elege ninguém. E outros
aparece aí só com o trabalho mostrado e acaba voltando. Mas voltando no movimento sindical, eu acho que nós todos, das centrais, né? Eu também sou membro da Força Sindical, nós todos das centrais, eu acho que vamos motivar muito as campanhas de sindicalização. É isso. Ter o trabalhador associado, e não aquela história, não, o cara vai ser sócio porque ele tem direito a médico, tem isso, tem aquilo. Não, você vai ser sócio para aumentar o seu salário. Se você tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, né, que importa para você. Trabalhador da construção civil, eu nunca regulamentei isso, não vou regulamentar, mas o pessoal nosso aqui, Miguel, trabalha por tarefa. Então a média no carpinteiro aqui é R$20 mil por mês. Quer dizer, o piso é 2.500, mas tem sempre 10 vezes mais. 10 vezes mais. E por que isso acontece? Isso acontece porque falta mão de obra. Então a outra coisa, tanto é que nós lançamos aqui mulheres na construção há 25 anos, e agora nós lançamos mulheres empreendedoras. A gente está sempre na mídia aí, procurando uma forma de qualificar pessoas, mas trazer essas pessoas para o nosso lado. Olha, se eu sou a empresária hoje, o sindicato me apoiou. Claro que nós queremos uma empresária que tenha tudo dentro da convenção coletiva, né? Que hoje já sobrepõe o legislado. Sempre defenderam, os empresários defenderam isso, mas na hora de negociar, e se eles querem negociar a redução da jornada para 44 ou 36 horas? Né? O cara fala assim, pois então vamos começar pela redução da jornada, né? Se é o negociado sobre o legislado, vamos começar por isso. Os países do primeiro mundo, e o Miguel conhece mais do que ninguém, você tem um Canadá que a jornada de trabalho semanal é 31 horas. Sim. A França, 36. E mais que isso, trabalha 4 dias por semana, que seria o ideal. Trabalhar na média segunda, quarta, quinta. Sexta, sábado, domingo você vai estudar, vai viajar. E se você quiser fazer uma outra coisa extra, fica à vontade para fazer, porque depende muito das pessoas. Mas isso, com certeza, vai gerar mais emprego e vai dar mais dignidade para aquelas pessoas que querem estudar. E com a evolução da nova tecnologia, a globalização no mundo, Tony, ou a gente estuda ou nós vamos ficar para trás. O dirigente sindical também tem que estudar. Né? Se nós não procurarmos a debruçar em cima disso, o Lula não fez universidade. Né? O Lula lê 3, 4 livros por mês. E é doutor honoris causa. Pois é, né? Então eu acho que nós precisamos motivar as pessoas a estudarem. Se puder fazer cursos, principalmente nas mudanças que tem, porque na área do Miguel já tem muita robótica por aí, né? Tem. Fabricando carro, montando carro, em alguns lugares estão aí. Construção civil não vai demorar muito. Logo, logo vai ter uma tecnologia que os robôs vão fabricar lá no pré-moldado e depois o robô vem aqui e vão montar a obra. Então, se nós não motivarmos essas pessoas para estudarem, participarem e valorizar, porque nós temos também um problema sério no setor de construção. O engenheiro não quer que o filho dele seja engenheiro, o mestre não quer que seja mestre, o carpinteiro não quer que seja mestre. Isso não é só no Brasil, é no mundo, né? Nós temos conversado muito na ICM, que estamos em 132 países, e eles têm essas mesmas dificuldades do Brasil quando se trata de mão de obra. Muito bem. Miguel, o companheiro Ramalho falou aí sobre a questão da revolução tecnológica. Como é que você vê o sindicato hoje, os sindicatos em geral, estão preparados para essa revolução tecnológica? Temos aí a chamada inteligência artificial. Os sindicatos e os trabalhadores estão preparados para poder enfrentar de frente essa realidade da inteligência artificial que, para muitos especialistas, Miguel, né, companheiro Ramalho, dizem que está ameaçando aí o emprego de muita gente. Olha, infelizmente não está preparado, nem o mundo sindical, nem os trabalhadores no Brasil. Poucos países do mundo estão preparados. Deixar claro também que a gente tem que ver. É lógico que a gente vai ter que se adaptar nesse momento, trabalhar de uma maneira que garanta uma transição de um modelo para o outro, que garante emprego, salário, renda. Né? Já se falam até, Tony, mundialmente, de uma renda universal, para que todo mundo tenha direito ao mínimo para poder sobreviver mundialmente. Não é no Brasil, não é nosso Bolsa Família. É um tipo de um seguro-desemprego, né? Para que a pessoa possa se manter, porque vai ser uma concorrência totalmente desleal e nós estamos no começo ainda. Nós avaliamos dessa evolução da inteligência artificial. Isso vai abrir outras coisas. Por isso nós temos que estar preocupados. Por isso que a gente tem que sempre estar alertando os trabalhadores.
fortaleça o seu sindicato. O seu sindicato é a ferramenta para você enfrentar essa situação. Então, nós também estamos preocupados com isso, temos levado esse debate às nossas bases, aos trabalhadores, aos sindicalistas, da importância de entender o que está acontecendo para poder, nas convenções, o acordo, a gente já está pondo travas para que a gente possa diminuir esse impacto, que com certeza vai ser muito grande para nós. Será, companheiro Ramalho, que vai ter aí no futuro algum robô assentando tijolo? Já tem. Já tem, né? Já tem. Já existe, né? O que nós precisamos é tomar bastante cuidado para a gente avaliar, porque ele assenta o bloco, mas ainda ele não, o acabamento dele tem dificuldade por conta dos detalhes, né? Mas isso se adapta. O Miguel acabou de falar da inteligência artificial. Quer dizer, hoje a gente virou tudo. Na medicina, dá uma olhada, pergunta a inteligência artificial, ela explica, né? Sim. Como fazer obra, você pergunta a inteligência artificial como será a obra do futuro, e ele explica. Quer dizer, pode ser que não está 100% correto, mas de qualquer forma caminha para aí. Mas o que precisa, Antônio, é a gente se adaptar às grandes evoluções no mundo. O Miguel falou isso com muita propriedade, porque há 200 anos atrás, né, quando nós tivemos aqui a proclamação da República aqui, as terras eram do governo. E naquela época já teve muitas injustiças. Se pegasse o lado do sul, né? O que os governos naquela época faziam, né? E até governo que a gente até defende, né? Então eles mandavam matar os índios, que era para os alemão, italiano, né? Os espanhóis, porque os japoneses hoje, apesar de na agricultura, eles vieram bem depois. Né? Se empossaram daquelas terras que hoje elas servem de alimento para a gente, mas foi uma injustiça enorme, porque nós, infelizmente, ainda temos dificuldade no mundo de oxigênio e todo mundo se espelha no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Eu acho que isso tudo depende através de debate. Se não for através de debate, nós não somos o dono da verdade. Então é importante você debater com todas as pessoas. E quem sabe água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas o Miguel lembra que até 1980 e 1940, quando criou-se a CLT, nós não tínhamos carga horária. Aí criou-se, era 48 horas. Depois nós fomos até 1988, com a chamada Constituição. Com as 8 horas, né? Que reduziu para 44 horas. Sim. E eu acho que nós demoramos muito essa redução. Nós tivemos quase raspando na negociação aí das centrais, na época do Michel Temer, né? De reduzir, se eu não me engano, era parcelado. Ele era o presidente da Câmara naquele momento, era parcelado. Se tivesse feito, talvez hoje nós tínhamos a jornada a 40 horas. Mas às vezes nós temos essa dificuldade de avançar no nosso meio. Sempre que foi para fazer reforma de custeio, a pelegada, com todo respeito, né? A pelegada não, quer imposto sindical, imposto sindical. E aí nós não regulamentamos a contribuição negocial que realmente avançasse para tudo. Culpa nossa. Você tinha aí, o cara que estava na liderança do sindicato há muitos anos, mas a cabeça não abria, né? E isso tudo vai fazer parte de debate. Nós precisamos, aqui nós temos, formamos 10 turmas por mês, com o Sebrae e Senai, acho que daqui a pouco a gente está esperando também que o SESI entre nessa história aí, mas também nós precisamos qualificar pessoas no mundo empresarial para eles terem mais ou menos um alinhamento com os sindicatos. Vou dar um exemplo. Nós temos construtoras que eles têm um monte de coisa além da CLT ou até da convenção coletiva. Tem construtora que tem lavanderia na obra, tem construtora que tem projeto toalha, tem construtora que além daquele café da manhã eles dão mais alguma fruta. E o metro quadrado, o valor é o mesmo. Então por que uma construtora consegue dar e a outra não, se o valor do metro quadrado é o mesmo? Quer dizer, se eu for ver o metro quadrado aqui na Vila Mariana, em média aí é 14 mil metros quadrados de área construída. Se eu vou ver o metro quadrado lá dos Jardins, ali em torno ali do Ibirapuera, chega a 70 mil reais no metro quadrado, né? Então o cara daqui ganha mais do que lá? Não, é o mesmo valor.
ele ganha o mesmo valor. E o metro quadrado, às vezes, no mesmo local, os caras deixam de oferecer benefícios. Por incrível que pareça, onde tem os maiores benefícios é até nas obras mais populares, que o pessoal coloca. O alto padrão, como é um investimento que eles dizem que é abaixo de custo, tem uma dificuldade danada para você colocar alguma coisa a mais. Né? Olhar o apartamento que custa até 50 milhões de reais, é onde você tem mais dificuldade de você colocar uma lavanderia na obra, de você colocar uma alimentação a mais na obra, de você colocar um plano de saúde na obra mais aperfeiçoado, né? Por quê? Eles vêm com aquela desculpa, não, isso aqui é a base de custo. E esquece que a gente também aprendemos que hoje não é a construtora muito que faz. Cada obra hoje, ela usa um CNPJ. Ele chama SPE, Sociedade de Propósito Específico. Que eu posso entrar, o Miguel, qualquer um pode entrar, mas aquela obra termina e encerrou a contabilidade daquela obra, do custo ali. E até os processos. Quer dizer, a Sociedade de Propósito Específico fica praticamente individual aquilo. Mas aí eu acho que nós precisamos, em nível de Brasil, avançar isso. Não adianta só São Paulo. Nós agora voltamos a filiar a Federação da Construção Civil, e uma das coisas que fez a gente voltar a se filiar é que o ano passado nós conseguimos negociar junto. E foi uma humildade minha, porque sempre foi nós negociando, eles ficavam brigando, não fechavam, né? Eu, quando cheguei numa proposta, eu chamei o presidente, que é um cara ligado ao PT e a CUT, mas de cabeça muito aberta, o Gilmar, um cara evoluído, e falei, Gilmar, vamos, eu pretendo fechar um acordo desse jeito. Como é que vocês poderiam ver isso aí? E eles acabaram vindo com a gente. Teve só um sindicato que não assinou, que é o de Ribeirão Preto, porque lá, Miguel, o cara trocou a contribuição do SECONS, que é 1% que as empresas pagam, para o cara dar 1% para o sindicato. Não sei nem como o Ministério Público já não mandou prender todo mundo. Isso é um crime, né? Uma coisa absurda que acontece nisso de tudo. De qualquer forma, esse debate hoje com o Miguel, à tarde com o Ricardo Patá, dia 9 nós temos aqui uma palestra enorme com o secretário de obra, que é o Monteiro, né? E Marco Monteiro, e nós temos também um podcast com o Marcos Monteiro. Sim, nós conseguimos um podcast com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, com o Iris Gander, mas ele já está meio que, né? Já está indo, já está vindo. Já ficou impressionado, né? Quando ele vê a coisa que é séria, qual é o medo dos caras? É a pegada sua como jornalista, ficar perguntando isso, perguntando aquilo, né? O outro chegar e contestar, né? Ele falou comigo, né, na época, mas eu vou fazer uma palestra, o pessoal vai contestar. Falei, mas o senhor como ministro vai responder da forma que o senhor achar que tem que responder. E ninguém fez pergunta para eles absurda, né? Teve outro dirigente sindical que falou, eu não fui porque senão eu ia mandar ele para aquele lugar, né? É também uma ignorância nossa, né? Em vez de mandar para aquele lugar, nós temos que debater. Ministro, por que você pensa assim? Por que a justiça pensa dessa forma? Esse cara aqui, no nosso caso, constrói a sua casa para morar. E seus netos depois, se não tiver quem vai construir, o senhor não vai construir a casa para ele, né? Então não precisamos ofender nem nada, precisamos debater. E eu acho que esses são o caminho do cara ver o seguinte, não é um sindicato de pelego que usa o dinheiro do trabalhador para outras coisas. Nós fomos lá e vimos uma coisa organizada em todas as áreas, em todos os setores, que eu acho que é importante para todos nós. Agora, nós queremos avançar isso com a federação. Eu fui convidado para dar uma alinhada com o presidente do Sinduscon na convenção, que é lá para maio ainda, né? Mas ele já fica um pouco já preocupado, que é bom, porque antes ninguém dava bola. Não sei qual é o resultado, mas geralmente São Paulo alinha, mas eu falei para eles, vamos dar uma alinhada, e nós chamamos o presidente da federação para a gente ver até onde eles querem mais ou não querem, se está bom, onde é que tem que mudar, para a gente não fazer sozinho. Por outro lado, a gente fica com uma responsabilidade maior do cara falar assim, não, Romário, eu quero conversar com você primeiro, né? Eu quero alinhar com você, depois nós vamos debater, né? Mas não é isso, eu acho que nós precisamos estar trabalhando mais junto, e eu falei para o Gilmar, avisei para ele que nós vamos ter esse alinhamento, né? E falei, daqui uns 2 anos, ou até o ano que vem, quem sabe, aí ele vai estar desde o primeiro do início com essa credibilidade, porque para ele, como presidente da federação, teve difícil. Para mim, como sindicato, não, eu aprovo na Assembleia, é maravilha.
Agora, tem 55 sindicatos filiados à federação. Como é que ele pode assumir a responsabilidade sem o apoio desses 55? Está tudo junto. E boa parte dos sindicatos você tem que convencer, porque ainda bem que eles aprenderam apanhando também. Porque eles ficaram sem fazer acordo coletivo, e a maioria deles hoje estava abrindo um dia por semana. Tem sindicato aí que só tem o presidente e a secretária, né? Nem o tesoureiro fica lá, porque não tem como bancar aquilo. O cara faz parte ali, tem estabilidade, tá tudo, só que não entra dinheiro, e sem dinheiro ninguém faz nada. Eu volto a repetir a frase que eu repeti no começo. Almoço de graça nem na casa da sogra, né? Alguém tem que levar a Coca-Cola. Companheiro Miguel, você faz parte de alguns conselhos do presidente do governo Lula, né? E o governo Lula, ele tem, de uma certa forma, aí, caído em sua popularidade, segundo os institutos de pesquisa. E, de fato, a gente comprova isso porque muitos gêneros de primeira necessidade, gêneros alimentícios, estão com o seu preço bastante elevado. Como é que você equaciona isso? Como é que o governo Lula vai conseguir recuperar a sua imagem perante essas quedas? É um pouco daquilo que eu falei. O governo tem feito muita coisa. O Brasil ele mudou muito nesses últimos anos do ponto de vista econômico. É exemplo mundial, já é a 9ª economia do mundo. Crescimento do PIB mais de 6,5% em 2 anos. Desemprego em baixa, menor taxa histórica. Mais de 340 mercados abertos mundialmente, isso é desenvolvimento. O nosso companheiro Alckmin, comandando o Ministério da Indústria e Comércio, tem feito uma revolução na área industrial, trazendo investimento. Então o Brasil, em todos os aspectos, ele está crescendo e desenvolvendo. Essa questão que eu ainda ponho aqui numa questão muito de comunicação, não está chegando muito ainda aos trabalhadores. Mas é fácil a gente ver, é só você pegar quanto custava 1 litro de óleo no último governo antes do Lula e quanto custa hoje. Quanto custava o quilo de arroz no último governo, quanto custa hoje. Gasolina. Então são coisas que às vezes é muito mais essas fake news que jogam nessas, como a maioria de pessoas que não conseguem pensar e vai repercutindo aquela notícia. É lógico que nós defendemos, tem que baixar, tem que ter medida, como teve medidas para reduzir, zerar os impostos da cesta básica. E só para lembrar vocês, na votação na Câmara, essa direita, que é a maioria da Câmara, queria votar contra, que é para diminuir o custo da cesta básica. Mas eu acho que está indo no caminho, a produção está aumentando, esse ano vai ter recorde da safra, vai ser muito boa. Então eu acho que está melhorando. O que falta mais é a gente estar conversando e combater principalmente as fake news. Perfeito. Nós não temos mais tempo. Miguel, fique à vontade para fazer o seu comentário final e deixa também os seus contatos. Ok. Eu quero só, antes do final, quero aproveitar aqui a oportunidade. Onde que ele vai aparecer? Aqui. Acho que é aqui. Aí. Nosso 1º de maio unificado. O formato que nós tínhamos aqui em São Paulo, na Praça Campos do Bagatelle, voltou. Com a ajuda do companheiro Ramalho, nós já estamos fazendo novamente e vai ser novamente o maior 1º de maio do mundo. Vai ser um dia inteiro de atrações, de sorteios, de reflexão, onde nós vamos termos lá atividades musicais durante o dia todo, sorteios de 10 carros zero, totalmente gratuito aos trabalhadores. E a nossa pauta é uma pauta que está sendo discutida com as centrais sindicais. Dia 29, nós estaremos aprovando isso, qual será essa pauta em Brasília, na nossa grande marcha, que tem como tema solidário, 1º de maio, solidário, democrático, soberano e sustentável. E aí tem, nesse panfleto, menos juros, valorização do salário mínimo, fortalecimento das negociações coletivas, igualdade salarial a homens e mulheres, defesa da democracia, aposentadoria digna, valorização do servidor público, regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, defesa do meio ambiente, valorização das empresas públicas,
contra o feminicídio, contra o assédio moral, sexual, racismo, saúde e segurança no trabalho. Então é um tema unificado. Todas as centrais sindicais estão com esse tema no Brasil todo, né? E aqui em São Paulo, com certeza, será o maior ato. E para finalizar, Tony e Ramalho, acho que o exemplo, né? Aqui parabenizar a atuação do companheiro Ramalho na frente do seu sindicato, e é um exemplo para o modelo sindical nacional, a atuação do companheiro Ramalho. Nós conhecemos como que era o trabalho aqui na Construção Civil há muito tempo, e a mudança que houve quando o companheiro Ramalho assume, transforma esse sindicato um sindicato democrático, atuante, presente, né? Hoje eu visitei com ele de novo aqui as instalações, presente na vida do seu trabalhador, dando respaldo aos trabalhadores, mesmo com a alta rotatividade que vocês têm, mas vocês não abandonam a base. Então, quero parabenizar, você é um exemplo hoje para o Brasil. E para nós, eu acho que nós temos que valorizar cada vez mais o papel do movimento sindical. O papel do movimento sindical, a grande mídia joga para a sociedade que um sindicato, ninguém precisa de sindicato, né? Mas eu gostaria de lembrar você, trabalhador, trabalhadora, que tudo que nós temos para os trabalhadores e trabalhadoras veio da luta sindical. Tudo. É só você pegar todos os seus direitos e ver lá o que não veio. A nível nacional, a nível da nossa CLT, mas também nas convenções e acordos coletivos. Nada vem de graça. Quando o Ramalho consegue uma padaria na sua obra, você acha que foi o patrão que foi lá e deu? Isso teve negociação, teve pressão, teve o sindicato fazendo isso todo dia lá para conseguir isso. Então, os aumentos salariais, a negociação coletiva, depende do movimento sindical. Então, nós não temos nada que não venha da luta. Valorize seu sindicato. 13º salário não foi o patrão que deu. Veio da luta, de greve. Então, vamos valorizar o seu sindicato, que o seu sindicato com certeza é sua linha mestre para você avançar, proteger sua família. A luta faz a lei. Obrigado. Muito bem, Ramalho, bem rapidinho, sua fala final. Agradecer o Miguel, mais uma vez, só dando um toque aqui no governo, né? É bem verdade que as pesquisas mostram aí, Tony, que a popularidade do governo tem caído. Mas quando você faz a pergunta para a mesma pessoa que falam isso, pergunta, mas se as eleições fossem hoje, você votava em quem? Então, se as eleições fossem hoje, o Lula ganhava as eleições, né? O que eu acho que precisa, e o Miguel, que é mais perto do Lula, precisa pressionar bastante isso aí, é para a gente aumentar a comunicação, a divulgação das coisas do governo. E eu acho que é importante fazer isso pelos movimentos sociais, a Associação Amiga de Bairro, dirigentes de sindicatos, né? Criar, e cada sindicato, talvez um painel eletrônico, não foi eletrônico, um painel que nós vamos fazer papel mesmo, mostrando os avanços que teve esse governo progressista e fazendo contraponto com o governo do passado. Mas muito obrigado, Miguel. Quero agradecer aqui os nossos telespectadores, agradecer a você, agradecer o Ricardo, o Emerson, todo o pessoal que atua aqui para a gente fazer o melhor. Perfeito. Eu costumo falar, Miguel, que aqui eu sou o que menos trabalho, velho. Eu sou o cara que mais enche o saco de todo mundo, né? Porque eu ligo domingo pro cara, eu ligo de madrugada pro camarada, 4 horas da manhã eu tô ligando, eu perturbo o cara, né? Porque também é mais fácil encher o saco dos outros, cobrar do que fazer, né? É isso aí. Perfeito. Obrigado, Ramalho. Obrigado, Miguel, mais uma vez. Nós não temos mais tempo. Nós voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.